Olá pessoal, bem-vindo ao canal Via Coach. Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma aula para você que vai fazer o concurso da Prefeitura do município de Cruz das Almas, na Bahia. Nós vamos estar fazendo aqui uma aula na qual nós vamos estar explicando a você sobre a Lei Complementar a Lei Complementar número 1 de 1995, de janeiro de 1995. Então a gente vai estar fazendo aqui para você, essa explicação dessa lei, tá? Vamos estar falando aqui desse conteúdo, vamos falar então sobre tudo o que é necessário para você passar no seu concurso sobre o regime único dos servidores públicos do município de Cruz das Almas, na Bahia. Essa aula de hoje que a gente está fazendo aqui é uma aula para você conhecer a nossa apostila, o nosso material de estudo, que você poderá, se você quiser passar e ter um bom desempenho. Essa apostila que nós temos aqui preparada para você é uma apostila especial para esse concurso e ela traz para você um método de estudo por questões, e isso vai te ajudar bastante no seu desenvolvimento neste concurso. Vou mostrar para você aqui, já aqui é a lei seca, né? Como está nos documentos oficiais da prefeitura. O regime jurídico dos servidores públicos foi lançado no dia 21 de fevereiro de 1995 e tem atualizações que a gente vai ver depois, tá? O prefeito do município de Cruz das Almas, estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono. Isso aqui é o prefeito, né? Como se ele estivesse dizendo: sanciono a seguinte lei. Aí foi sancionada pelo prefeito da época, que sancionou o regime jurídico dos servidores públicos do município. O que significa regime jurídico dos servidores públicos? São as disposições legais, os direitos e as obrigações dos funcionários públicos da prefeitura do município de Cruz das Almas, tá? São aqui, as disposições gerais. Você tem sobre todos os deveres, obrigações dos servidores públicos. Tudo que se refere a férias, se refere a carga de trabalho, se refere a plano de carreira, salário, está constituído nesse regime jurídico aqui dos servidores públicos do município, tá? E aí nós temos aqui, do regime jurídico. Tá falando de quê do regime jurídico? O que é o regime jurídico? É a forma como o servidor será tratado. Qual é a lei que vai reger o servidor público do município de Cruz das Almas? Nós temos aqui o artigo 1º. Temos aqui dizendo o seguinte, o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Cruz das Almas, do estado da Bahia, é estatutário. Portanto, em destaque aqui está a palavra estatutário. O que significa? Significa que ele vai ser regido, o servidor público vai trabalhar sobre o regime de estatuto. O estatuto, ele é uma lei própria do município, que é justamente essa lei aqui que foi promulgada pelo prefeito, justamente para trazer para os servidores seus deveres e seus direitos. Portanto, nós teríamos aqui, outros tipos de regime jurídico, como por exemplo o regime seletista, autarquia ou fundação. Aí já seria um outro regime. Mas nesse caso do município de Cruz das Almas, o tipo de regime jurídico é o tipo de regime jurídico que a gente chama de estatutário. Na nossa apostila, a gente trabalha da seguinte forma: a gente já apresenta aqui para você esse conteúdo, você vai ter a sua apostila com esse conteúdo e na sequência já vem questões. Por quê? Cientificamente comprovado que ao ler a lei seca, como a gente leu aqui agora, e na sequência a gente já fazer questões, nós teremos mais chances de ficar com esse conteúdo fixado na nossa cabecinha. Ou seja, a nossa memória funciona melhor quando a gente faz exercícios, quando a gente responde questões sobre esse assunto, tá? Sobre o assunto que a gente acabou
de estudar. Então aqui na sequência, ó, nós vamos ver aqui na sequência, né? Vamos descer aqui, ó. Na sequência nós temos o artigo número 2. O que diz lá o artigo número 2, né? Vamos ver agora o que diz o artigo número 2. Diz o seguinte, artigo 2. Para os efeitos desta lei, servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. Então, quem são os funcionários, os servidores legalmente do município? São aqueles investidos em cargo público, são aqueles de provimento efetivo, ou seja, que fizeram concurso, e ou em comissão, né? Esses são os tipos de servidores. Veja aqui que na sequência o regime jurídico vai nos dizer o seguinte, ó. Terceiro, o cargo público. O que é cargo público? Aí o regime jurídico vem explicar, né? O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário público. Então, o cargo é o conjunto das atribuições, das obrigações, né? Das responsabilidades previstos ali, ó, na estrutura organizacional. Ou seja, é aquilo que o servidor vai fazer de fato na prática. Atribuições, está atribuído que ele vai ser aquele funcionário que vai fazer a limpeza da rua. Então pronto, a atribuição dele é fazer a limpeza da rua. Pegar a pazinha, pegar a enxada, pegar o cavador, pegar o carrinho de mão ou outro tipo de equipamento e fazer a limpeza das ruas, tirar os matos, tirar o lixo das ruas. E isso aí é uma responsabilidade dele, né? Na estrutura da organização, toda a organização, a função dele é fazer essa função aí. Ele vai ter aquela função ali atribuída a ele, né? Vai ter essa função atribuída a ele ali. Agora, o que diz a sequência? No parágrafo único diz o seguinte, ó. Os cargos, deixa eu fechar isso aqui. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimentos, pagos pelos cofres públicos. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, os salários serão pagos de servidores pelos cofres públicos. Agora veja bem como nossa apostila é. Depois que você termina de ler aqui, você já entra na parte de responder aqui as questões, ó. Responder aqui as questões, ó. Então vamos ver aqui como é que você vai responder na nossa apostila as questões. Você vai responder o seguinte, ó, a gente manda a apostila para você e já vai com as questões daquilo que você acabou de ler. Então aqui, ó, primeira questão que a gente elaborou, ó, qual é o regime jurídico, deixa eu pegar aqui o marcador, dos servidores públicos do município de Cruz das Almas, na Bahia. Qual é o regime jurídico? É um regime seletista? É um regime seletista? A gente viu que não é. Quem é o seletista? Aquele que é regido pela CLT, que é uma lei nacional, Consolidação das Leis do Trabalho, que tem um estatuto nacional. O servidor de município de Santa Cruz, de Cruz das Almas, ele será regido por outro tipo de regime. Será que é o estatutário, ou seja, de uma lei própria do município? Será que é de uma autarquia? O que é autarquia, hein, professor? A autarquia, ela é uma empresa pública. Ela é uma empresa pública. Será que o servidor será regido por contrato? Aquele contrato precário, temporário? Claro que não. O servidor, a gente viu lá, ele é do regime estatutário, né? E só isso aqui, uma pergunta para você, já te faz você memorizar. Porque você só lê a lei, ó, a lei traz muito conteúdo. Mas a leitura e na sequência você dá as respostas já te ajuda bastante. Vamos voltar então aqui, ó, regime jurídico dos servidores públicos do município de Santa Cruz das Almas, Estado da Bahia, é estatutário. Até destaquei aqui para você, ó. Estatutário, né? Ou seja, instituído por lei
Pela qual lei? Por essa lei. E qual é essa lei aqui? Essa lei é a Lei Complementar número 1 de 95, de fevereiro de 95, né? Então aí a gente já leu e já respondeu uma questão. Vamos fazer uma questão agora sobre o artigo 2º, para você ver que a gente já leu, já explicou e agora vamos lá responder a questão. Vamos responder uma questão e isso faz você fixar bem mais o conteúdo. E nossa apostila, ela é toda constituída dessa forma. Olha a segunda questão aqui, ó. De acordo com o artigo 2º, o que são considerados servidores para o efeito desta lei? Ou seja, quem são considerados servidores para o efeito desta lei? Quem são? Apenas funcionários comissionados? Olha esse apenas aqui, ó, deixou a questão errada. Por quê? Funcionários comissionados são considerados servidores, né? Apenas funcionários efetivos? Claro que não. Os efetivos, eles são servidores. Os comissionados, eles são servidores. Mas a pergunta colocou essa palavra aqui, ó, que deixou errada a questão. O apenas, né? Funcionários efetivos ou em comissão, ou, aí ele está falando, ó, ou efetivo ou em comissão, ou um ou outro. Isso aqui deixou a questão errada, né? Ou um ou outro. Mas a gente vai para o último aqui, ó. Apenas funcionários temporários, apenas, mais uma vez, apenas, né? Agora, essa questão aqui, ó, é a mais certa. Ela está mal elaborada na minha avaliação, mas ela é a mais certa e é a questão que a gente vai marcar como correta. Por quê? Funcionários efetivos ou funcionários em comissão. Será que tem outro tipo ainda? Então, ou um ou outro, mas aqui, como não é raciocínio lógico, poderia ser mais adequado um E. Funcionários efetivos e em comissão, né? Seria mais adequado. Então, a resposta aqui, letra C. Olha aqui, vamos lá para o artigo 2º. Vamos para o artigo 2º. Olha, já respondemos duas questões. Essa é nossa apostila, né? Essa é nossa apostila que a gente está disponibilizando para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Cruz das Almas. E a gente vai estar disponibilizando também a lei orgânica, porque esse aqui é o... A gente está fazendo questões e vamos estudar junto com você. Aqui no canal vai ter aulas sobre isso aqui, os regimes jurídicos dos servidores públicos municipais de Cruz das Almas. Mas temos também a lei orgânica, que é a lei maior do município, que você também vai ver. Você também terá uma apostila com questões e uma apostila que também trará tabelas e explicações, mapas mentais, que vai te ajudar. Adquira nossa apostila, a gente vai falar dela daqui a pouco. Fica aí, se você quer passar, você tem que estudar. Não adianta, você não vai passar por milagre. Você vai passar porque você vai estudar. E aí você vai ganhar conhecimento, vai entender. Com a nossa ajuda, com a apostila, com as questões, seu conhecimento sai do nível 0 para o nível 8, 9. E se você ler, se esforçar bastante, até o nível 10. Porque não depende também só do material. Não depende só das nossas aulas aqui. Depende também de você se empenhar, de você ler a lei seca, de você elaborar questões também, como a gente elaborou aqui para você. Nossa apostila vai com mais de 100 questões e aí vai dar para você responder muito bem essas, conhecer bem mais a lei orgânica, bem como o estatuto o regime jurídico dos servidores públicos de Cruz das Almas. Agora vamos para a questão 2, o artigo 2, né? O que significa o termo provimento efetivo, mencionado no artigo 2. Vamos voltar lá? O que é provimento efetivo, né? A gente estava falando aqui, ó. O que é provimento efetivo, né? Está no artigo 2º, ó. Para efeito desta lei, servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão. Então, o que são funcionários? Qual é a minha pergunta? Como é a pergunta? A pergunta é: o que significa provimento efetivo, mencionado no artigo 2? Se a gente ler a lei somente, ó, a gente já consegue responder. O que significa provimento efetivo? São funcionários legalmente investidos em cargos públicos, né? Então a gente volta lá, a gente já viu, ó,
são funcionários legalmente investidos. Cadê? Servidores que passaram em concurso público, servidores nomeados em cargo de confiança, contratados em tempo determinado, servidores que passaram em concurso público, servidor de cargo seletista. Com certeza, pessoal, a resposta é a letra C, ó. Servidores que passaram em concurso público. Será que está na lei? Nem sempre você vai ler a lei e vai estar tudo lá. Por isso que as aulas são importantes, que é para você ter mais conhecimento, né? Ó, para você ter mais conhecimento. Quer dizer, aqui no artigo 2º não destaca, mas funcionário que foi investido, servidores que foram investidos, legalmente investidos em cargos públicos, são por lei dos concursos, são aqueles servidores que passaram em concurso público, tá? Por isso que eles são servidores, são aqueles que passaram em concursos, são aqueles de provimento efetivo. Os outros de confiança, né? Contratados por um tempo determinado também não são funcionários de provimento efetivo. Aqueles que são contratados pelo regime seletista, CLT, também não são efetivos, somente os estatutários. E os estatutários são aqueles que passaram pelo concurso público, né? Gostou aí dessa questão? Pessoal, fica no canal, se inscreve no canal, compartilha, manda para seus amigos, manda para todo mundo que você conhece essa videoaula, para ajudar eles também. E adquira a nossa apostila, vem cheia de questões como essa. Nós vamos fazer bastante questões no canal. Você pode pedir agora a sua apostila, ó, com a lei orgânica e o regime jurídico, com questões, pessoal, por apenas R$19,90. A apostila que você vai adquirir vai vir com muitas questões, vai te ajudar bastante, isso aí eu lhe garanto. Vamos ter aulas aqui no canal e eu vou deixar aqui agora, ó, vou colocar aqui, ó, agora aqui, ó, em caixa alta, aliás, vou aumentar essa letra, né, para deixar aqui para você, ó, para você ver, ó. Deixa eu aumentar mais essa letra para você ver melhor. Desceu. Aqui, ó, por R$19,90 você vai adquirir nossa apostila. Pode falar comigo no 73981550279 para você adquirir sua apostila. Você vai fazer um Pix para esse número mesmo, esse próprio número aqui que eu estou deixando agora na tela. Manda para mim o seu recibo de pagamento e manda para mim o seu e-mail, tá? O seu recibo e o e-mail. Você vai receber a lei orgânica, lei seca, você vai receber questões, você vai receber 2 apostilas, livro bônus, você vai receber todo o material que vai te ajudar aí, tá bom? Fala comigo aqui nesse e-mail e nesse número, fala nesse número aqui no Zap, chama no Zap, e depois que você fizer, e se você quiser você já faz o Pix, manda o recibo e manda o seu e-mail. Por apenas R$19,90 você vai adquirir lei orgânica e regime jurídico dos servidores públicos de Cruz das Almas, com bastante questões, um material muito bem elaborado que vai te ajudar no seu desempenho, aumentar, potencializar o seu desempenho na sua prova. E não se esqueça, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Não pense assim, esse concurso não é para mim. Não, é para você sim. Você vai fazer o curso, você vai estudar e você vai alcançar. Você tem pouco tempo para estudar. Alguns têm menos de um mês, alguns têm mais de um mês para estudar, ou pouco mais de um mês. Mas se você acreditar em você, se você estudar, o milagre vai acontecer. Porque você vai fazer ele acontecer. Acredite em você. Comece já, não deixe para depois. Estude, marque o seu tempo da sua vida com positividade. Você vai ter que realmente parar algumas atividades, mas você vai se empenhar e você vai se desenvolver. Em uma semana de estudo, você vai ver que você já adquiriu uma mudança. Aguarde seu contato e fica aí no canal porque tem mais conteúdo. Professor Nando Oliveira aqui. Um abraço para você. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Valeu!